Seremos obrigados a parar e repensar as nossas escolhas. E, se for o caso, ajustar o rumo para uma vida financeira saudável que traga segurança e conforto. É justamente em tempos de crise que podemos testar se as decisões tomadas até agora foram boas ou se precisam de ajustes. Testar a nossa resistência ao risco e a nossa resiliência, com foco no longo prazo. Numa tentativa de controlar o que vem pela frente, muita gente vem tentando decifrar o que seria ou vai ser o chamado novo normal. A verdade é que o novo normal ainda não existe. O pós-pandemia está sendo criado à medida que vamos fazendo escolhas dia a dia. Com isso, a segunda edição da Money Week vem ainda mais dinâmica. Reunimos grandes especialistas do mercado com foco em economia, finanças e negócios para ajudar você a formar um norte ao navegar por águas turbulentas. Uma tentativa de não só debater o cenário atual, trazendo informações e pontos de vista relevantes, como também orientar os rumos das decisões acerca dos seus investimentos. Totalmente digital e ao vivo, a Money Week segunda edição começa agora. Bom evento! Olá, mais uma vez, bom dia a todos que acompanham esta que é a segunda edição da Money Week. Muita alegria para a gente poder levar para você conteúdo 100% digital, gratuito, sobre macroeconomia, finanças e investimentos. Eu sou a Fabiana Panachão e mais uma vez estarei com você aqui agora, com a diferença que dessa vez você também pode participar, você que já está com a gente aí acompanhando a nossa transmissão, pode usar o nosso chat aqui do lado para falar um pouquinho sobre o que você está achando ou tirar as suas dúvidas. Já tem gente perguntando se esses conteúdos, essas lives, vão ficar armazenadas na nossa plataforma, moneyweek.com.br. Elas ficam até o final de domingo, 23 horas e 59 minutos. Depois, com a assinatura da plataforma Money Play, você pode seguir acompanhando os conteúdos na hora que você quiser. Ao longo do evento eu trago outras informações. Combinado? Vamos começar então a Money Week com um convidado super especial para falar de um assunto extremamente relevante, que é justamente contas públicas ligadas à questão da pandemia. O nosso convidado, que é super especial, tem uma extensa carreira em administração pública, é um especialista na área de finanças, já enfrentou outras crises grandes, uma delas em 2008, a crise financeira, todo mundo lembra dessa crise, e a crise fiscal entre 2014 e 2016 aqui no nosso país. Dessa vez, a crise pandêmica que foi provocada pela Covid-19, afeta também, claro, a nossa economia. Então, eu tenho um grande prazer de apresentar neste momento o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, senhor Henrique Meirelles, com a gente. Meirelles, muito bom dia, obrigada pela participação. Obrigado a vocês pelo convite e obrigado a todos pela participação. É uma satisfação estar aqui, podemos discutir um pouco situação econômica do Brasil, não só durante a pandemia, o que é fundamental, e principalmente aquilo que nós podemos esperar no mundo pós-pandemia. Não só no Brasil, mas no mundo. É um momento bastante interessante esse, apesar todo o aspecto humanitário dramático envolvido, e a questão de risco
para todos nós. Mas, olhando do ponto de vista eminentemente econômico, é um desafio bastante interessante para olhar à frente. Muito bom. O secretário Henrique Meirelles com a gente também apresenta o Juliano Custódio, fundador do EQI Investimentos e um dos idealizadores da Money Week, também participando. Juliano, bom dia para você. Bom dia. Estou extremamente feliz de conseguir colocar no ar essa segunda edição, ainda mais com uma presença ilustre como é a do secretário, que, né, eu gosto até de chamar ele de ministro, porque foi um grande ministro para a gente. Eu queria agradecer a participação das 95 mil pessoas que se inscreveram nesse evento e que estão aqui para ter uma semana incrível de aprendizado com grandes nomes do mercado financeiro, e é uma honra poder prover isso para as pessoas numa época em que todo mundo tem que começar a rever a maneira como cuida do seu dinheiro, como cuida das suas finanças, né, e se preparar para os negócios também no futuro. É isso que a gente vai entender, como está esse cenário, o que a gente pode esperar. 2020 era um ano que tinha uma grande expectativa em relação às reformas, ao crescimento da nossa economia, uma retomada real da nossa economia, e a pandemia veio mostrar que a gente não tem controle sobre tudo. O secretário Henrique Meirelles poderia falar um pouquinho para a gente, secretário, justamente sobre essa estratégia de combate, né, especialmente dentro do estado de São Paulo, mas trazendo um pouquinho para a esfera nacional, para a esfera federal, os grandes desafios e o que é de diferente nesse momento em relação às outras crises que o senhor já enfrentou em outros governos. É, de fato, uma pergunta fundamental. Por quê? Quando nós olhamos qualquer crise, eu estou falando aqui de crise econômica, nós temos que identificar qual é a principal razão da crise. E se a crise é externa, qual é o canal de transmissão? E, a partir daí, atuar no canal de transmissão e na causa da crise, o que está alavancando a crise no país. Então, vamos olhar aqui sob esse ponto de vista. Se nós olharmos 2008, o que nós tivemos? Qual foi a razão da crise? A razão da crise foi, em última análise, a insolvência dos bancos norte-americanos e depois europeus com a crise do subprime. Os bancos tinham se exposto de forma indevida, desconhecida, inclusive, pelos legisladores, pelos reguladores americanos. Os bancos tinham se exposto à crise, ao risco do subprime. E é um outro fenômeno extraordinário, que depois foi devidamente regulamentado, pós-crise. Mas, em dito isso, nós tivemos um corte das linhas de crédito para o Brasil. Fundamental, né? Porque 20% do total de créditos no país era créditos externos. Financiamento de importações, financiamento de exportações, financiamento 63, 4131 e etc. Então, somado tudo isso, a colocação de bonds no exterior também é uma forma de financiamento externo. Somado tudo isso, nós tínhamos 20% do total de crédito no país, público e privado, principalmente privado. No momento em que os bancos americanos entraram em insolvência e, em seguida, europeus também começaram a ter dificuldade, suíços, alemão, a Espanha foi um problema. Então, nós tivemos o corte de linha de crédito para o Brasil e, em consequência, um aperto das linhas de crédito também em reais. Por quê? Porque, vamos citar um exemplo concreto, a Petrobras tinha $1 bilhão vencendo de um bond no mercado internacional. Não conseguiu renovar, é óbvio, ninguém conseguia naquele momento. Então a Petrobras foi até a Caixa Econômica Federal e tomou o equivalente em reais. Tudo bem. Ocorreram duas consequências desse movimento. Primeiro, diminuiu a disponibilidade da Caixa Econômica, o equivalente a $1 bilhão. Segundo, a Petrobras foi no mercado, trocou os reais por dólar.
para pagar o bônus vencendo no exterior. Então, nós pressionamos aí dois mercados ao mesmo tempo. Nós pressionamos o mercado de crédito em reais, porque muitas companhias começaram a fazer isso, não foram poucas, todas as companhias que deviam no exterior ou que tinham empréstimos, financiamento de importação a pagar, ou financiamento de exportação, etc, etc. Muito bem, um grande número, em massa, milhares. Então, tudo isso levou a uma pressão na economia. Nós tivemos duas coisas acontecendo. Primeiro, uma queda do crédito violenta, né? Uma queda da atividade. O produto brasileiro encolheu 20% em 60 dias. Quer dizer, uma crise até em tese pontual, até maior do que a atual, uma crise brutal. Por outro lado, tivemos uma queda violenta de emprego, etc, etc, etc. Por outro lado, subiu o dólar, violentamente, naquele tempo. Quer dizer, chegou a um nível que, trazido a taxas equivalentes, diferencial de inflação, etc., dá mais de 6 hoje, 6,5, por aí, né? Dependendo dos cálculos, pode até se aproximar de 7 hoje. Então, o que acontece? O dólar subiu nesse ponto. Desculpe, esse número, na realidade, eu estava me referindo à crise anterior, 2002, 2003. Mas o dólar subiu, naquela época, taxas nominais, fortemente, de 1,60 que estava, para cerca de 2,50. Subiu rapidamente. Então, o que acontece aí, neste momento? Nesse momento, nós temos, então, uma possibilidade de ação do Banco Central na raiz do problema. A raiz do problema, portanto, era qual? Crédito externo. Felizmente, nós tínhamos acumulado reservas. Então, o Banco Central pôde oferecer linhas de crédito para os bancos e para as empresas, substituindo os bancos externos que tinham cortado as linhas. E aí nós pudemos anunciar, mas anunciar baseado na realidade. Isso é importante dizer. Numa crise, você pode fazer anúncios espetaculares, mas baseado mais no desejo do que na realidade, isso não resolve. Então, naquele momento, nós tínhamos reserva. Isso é uma diferença muito grande da crise anterior, 2002 e 2003, que nós ficamos com reserva de 15 bilhões, no mínimo, devendo 30 para o FMI. Então, estava negativo. Aqui, não. Nós tínhamos aí mais de 200 bilhões de dólares de reserva, já líquidas. Então, o que aconteceu? Neste momento, o Banco Central pôde anunciar, baseado na realidade, em números sólidos, concretos e verificáveis. Nós temos condições de substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito ao financiamento ao Brasil durante um ano. Muito bem. Isso já resolveu grande parte do problema. Depois teve uma crise, e aí uma crise que não era conhecida, porque os dados não estavam disponíveis no Brasil. Nós tivemos a crise dos derivativos tóxicos. Isso aí dá um livro. Como é que eu conseguia equacionar e descobrir o que tinha acontecido exatamente. Tive que usar da minha amizade com presidentes de bancos centrais de outros países para ter acesso a informações bancárias, etc., com a articulação com os bancos centrais de cada país, etc., para poder dimensionar o tamanho do problema dos derivativos tóxicos. Mas, de novo, nós tínhamos a base das reservas, eu pude dizer. Chamar uma conferência de imprensa e dizer: nós vamos entrar vendendo dólares no mercado futuro hoje. Aí a pergunta dos jornalistas: mas vão vender quando? Eu falei: o que for necessário. Como não tem limite, mas tem algum limite? Eu falei: sim, hoje até 50 bilhões de dólares. Eu sabia que o tamanho do problema era 40 só. Então, eu sabia do que eu estava falando. Não era um número chutado no ar vazio. Então, de novo, nesse momento, definiu o problema, solução. 2015, 2016, quando nós entramos no governo em maio de 2016, no Ministério da Fazenda, o que aconteceu lá? Bom, nós tínhamos uma crise aí fiscal. Isso não era crise que não adiantaria resolver o problema de crédito derivativo, não sei o quê, porque não era o problema. O problema era fiscal. Então, o que nós resolvemos? Atacar o problema fiscal. Como? De novo,
na raiz. Qual é o problema? Qual a doença? Qual o remédio? Então, você tem que ter um remédio que resolve. Então, o ponto era, o Brasil estava gastando, o setor federal estava gastando de uma forma insustentável ao longo do tempo. Os gastos federais primários em relação ao produto tinham crescido de 91 em 10,8% do PIB para 2016, 20,5% do PIB. Então, não dá, como percentual de PIB, não dá. É insustentável. A sociedade não teria como ir pagando, sustentando isso. O gasto público, a economia brasileira não teria condições de suportar isso ao longo do tempo. Então, eu apresentei ao Congresso Nacional, conseguimos aprovar o teto de gastos, que até hoje está servindo de âncora. Tem Maravilhoso. Tem certo? A regra de ouro, não sei o quê, PPP e tal, lei da responsabilidade fiscal, muito importante, mas o que segura mesmo é o teto de gastos. Muito bem. Resolveu o problema. E agora? Bom, então agora nós temos que olhar a crise como ela é. É uma crise econômica de razão não econômica. É a pandemia. Então tem que resolver a pandemia. Resolver a crise econômica totalmente com a pandemia, a curva de contaminados crescendo todo dia, não vai. Pode falar, abre, fecha, etc. Não vai. É evidente que essa ideia de que foi feita uma quarentena, isso aí também restringiu as atividades de pouco mais de 20%, 26% das empresas, etc. Tudo muito bem. Vamos agora liberar de forma gradual, isso é importante, é necessário, não há como ficar o país um ano em quarentena. Então vai liberando, mas com muito mais dados científicos, muito bem, tá. Mas isso será resolvido completamente, no sentido de que não há problema, vamos em frente e a economia voltar a crescer sem preocupações, quando acabar a pandemia. Quando é que vai acabar a pandemia? Quando tiver a vacina. Tá certo? Tratamento muito eficaz e vacina. Nós já vimos o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump já estava lá comemorando, já foi uma crise e vê com a recuperação que vai decolar feito um foguete. Está decolando feito um foguete. Bom, aí daqui a pouco começa. Retomada de contaminações na Flórida, no Texas, no Arizona, em Nevada, e vai por aí. Entendeu? Então, o negócio, aí de repente isso já dá um problema. Tá certo? Agora, o que é que está sinalizando de fato que aí uma hora resolve mesmo? São as pesquisas de vacina. Não é à toa que a Universidade de Oxford anunciou lá que vai ter uma vacina de sociedade lá com uma empresa que pretende produzir 4 bilhões de dólares de vacina até o início do ano. O Instituto Butantan, aí, num projeto do governo do Estado, assinou um contrato de produção aqui, teste de produção também aqui, daquela empresa com a empresa chinesa, que foi a primeira empresa a desenvolver a vacina para a gripe H1N1. Né? Então, o que acontece? Isso vai resolver, porque o Butantan vai produzir em massa para atender a todas as necessidades do Brasil e pode até ser que, temos sorte, nem seja necessário isso, porque a da Universidade lá de Oxford, com a outra empresa lá, chega primeiro. Maravilha, não tem problema não. Mas o Butantan vai estar produzindo de qualquer maneira. É importante que nós tenhamos, portanto, essa perspectiva. A razão agora é uma crise sanitária. Portanto, esta é a diferença fundamental. Mas e a economia? Não precisa fazer nada? Não, precisa. Nós precisamos agora proteger as empresas e as pessoas durante a crise, para que não se desmantele a economia durante a crise. Além da questão de sobrevivência das pessoas. Esse auxílio de R$600, que agora
vai prorrogar, etc., para as pessoas poderem se manter durante a crise, aqueles que perdem completamente qualquer fonte de rendimento. Isso do ponto de vista das pessoas. Do ponto de vista das empresas, sustentar para que elas passem pela crise, poder financiar a folha de pagamento também, para poder manter, do ponto de vista da empresa, manter a sua força de trabalho, do ponto de vista das pessoas, manter o seu emprego e a sua fonte de rendimento, e, com isso, preservar a economia para que nós possamos sair da crise com o parque produtivo preparado para ir voltar a funcionar normalmente. Num caso como esse, não é, onde o Parque Produtivo Nacional seja preservado, em primeiro lugar, nós teremos alguns fatores favoráveis e um fator desfavorável ao crescimento um pouco mais rápido depois da crise, mais rápido do que era no pré-crise. Primeiro, nós teremos uma grande capacidade ociosa das empresas, partindo do pressuposto que elas são preservadas. Tá? Partindo do pressuposto que elas mantiveram a força de trabalho e estão recontratando rápido. Número 1. Número 2. É muito importante também levar em conta que nós estamos com inflação baixa e estamos com muita liquidez no mundo. E vamos entrar no pós-crise com taxas de juros historicamente baixas no Brasil, já está, e o Banco Central sinalizou que tem chances dentro dos modelos de cortar mais, parece, mas certamente no mundo a taxa próxima de zero, taxa base. Ô, secretário, antes da gente entrar nessa conversa, que eu acho que é bem legal, eu queria só para a gente voltar um pouquinho numa conversa que é muito interessante, porque a gente está num vai e vem de todo mundo. A gente estava numa fase agora que todo mundo estava dizendo, não, o Estado tem que ser mínimo, menos Estado, nós temos que acabar com o Estado tem que ser cada vez menor, e no meio de uma pandemia agora volta outra turma, né? Do Estado maior, o Estado provedor, etc e tal, e parece que a gente nunca consegue ter um meio termo. Quando precisa ter Estado, mais Estado, quando precisa ter menos Estado, menos Estado. Eu queria entender a opinião do senhor, porque, né, o senhor já foi presidente do Banco Central tanto tempo, ministro tanto tempo. Como é que pode funcionar isso melhor? Ou como seria o correto disso funcionar? Quando é mais Estado e quando é menos Estado? É uma excelente pergunta também. É uma questão de definir claramente o que é Estado, economia liberal. Isso é mal entendido, inclusive por muitos liberais. Tá certo? E essa história do Estado mínimo. Muito bem. O que é a economia liberal? Não é a ausência de Estado. É um Estado mínimo. Estado mínimo quer dizer, de novo, não é micro. É o mínimo possível. O que é o mínimo possível? É um Estado que se dedica, atende e provê os serviços básicos que não podem ser providos pelo setor privado. Por exemplo, como uma situação de crise, o Estado que vai atender um problema de saúde, por exemplo. Isso aí é parte de um Estado liberal. E o que é um Estado liberal? Sumarizando antes, é aquele que se concentra nas suas coisas fundamentais: saúde, segurança, educação. Prover as questões básicas, os serviços básicos para a população. Não se pode pensar numa segurança privada, tá certo? Independentemente do cidadão ter o direito de ficar armado ou não ficar armado. Nos Estados Unidos, muitos estados, a compra de arma é livre. Isso não quer dizer que não tem polícia. Não precisa de polícia. Cada um sai pregando fogo aí e escolhendo quem é bandido e quem não é e se defendendo. Não seria voltar à selvageria, na realidade, não seria evolução. Então, o que nós temos é o seguinte: então, segurança, educação, saúde são funções básicas do Estado liberal. Agora, o que o Estado liberal defende que não haja interferência estatal?
E aí nós vamos ver o problema do Brasil. Primeiro, com empresas estatais, onde não é necessidade. Tá? Então, a discussão do Estado liberal é sobre as grandes estatais. Tá? A discussão sobre a Eletrobras lá no Congresso Nacional, o projeto de privatização da Eletrobras. Tá? Isso aí é discussão de Estado liberal versus Estado intervencionista, ou Estado, digamos assim, é um Estado inchado, digamos. Então, é um exemplo tipo. Mas todas as grandes estatais, sejam privadas, sejam financeiras, sejam na área de energia, o que for, tudo aquilo que pode ser feito de forma mais eficiente e melhor pelo setor privado é feito pelo setor privado. Você pega uma economia como os Estados Unidos. Qual é a grande estatal do petróleo americano? Não tem. Não tem estatal do petróleo. Qual é o grande banco estatal de comercial americano? Não tem. Então, na França, privatizou todos que tinha lá. Os grandes bancos comerciais. Então, e funciona muito bem, obrigado. Melhor, inclusive, e sem déficits espetaculares. Então, o que acontece? Então, é esta a definição de Estado liberal. Então, você não tem estatais desnecessárias, o governo não vai tentar ser empresário. Segundo, não há interferência no mecanismo de preços. Você deixa os preços funcionar de acordo com as regras do mercado. Isso aí é Hayek, Adam Smith, etc. Isso sim. Né? Agora, o que não quer dizer assim, tá bom, vai agora, deixa a bandidagem tomar conta da rua porque o Estado é mínimo e, portanto, não vai ter polícia. Não, não é isso. Isso daí é um mau entendimento do Estado liberal. Então, o que acontece? No momento em que há uma crise como essa, os Estados Unidos é uma economia liberal. No entanto, o que acontece? O Fed está emitindo fortemente para proteger a economia. É função de um Banco Central. É função de um tesouro. Né? Para isso existe o Banco Central com capacidade de emissão de moeda. Seja emissão de moeda, seja diminuição da base monetária. E em momentos, se a economia superaquece, o Banco Central sobe a taxa de juros e diminui a base monetária. Se há uma recessão, crise, aumento do desemprego, o Banco Central corta os juros e expande a base monetária. Isso é função de governo, em qualquer lugar. Né? No Estado mínimo não tem mais Banco Central, seja o que Deus quiser. Nós estamos acompanhando... De Estado liberal, de economia liberal, continua, eu acho, não é prejudicada por isso de maneira nenhuma, continua em vigor. Não é assim, de vez em quando, economia liberal, de vez em quando, abandona a economia liberal, volta para o Estado grande. Não é isso. O conceito é o mesmo, só que em momentos de crise, se tem um determinado tipo de ação requerida do governo. Agora, acabou a crise, a economia voltou ao normal. Aplica-se rigorosamente de novo o teto de gastos, por exemplo. A economia começou a voltar ao normal, já atingiu capacidade, a inflação começou a subir, o modelo está dizendo que no horizonte de planejamento a inflação vai estourar a meta. Perfeitamente. O Banco Central controla a base monetária, aumenta a taxa de juros. Resumo, isso é função do governo. Então, todo o mais funcionando pelo livre mercado, etc. Agora, é função do governo agora entrar firmemente, proteger o Parque Produtivo Nacional. Por quê? Porque não compete ao setor privado assumir um risco que é um resultado de uma pandemia. Então, esta é a grande diferença. Vem uma crise de saúde sanitária, em consequência, nós temos uma crise econômica. Então, esse é o quadro. Agora, compete ao Estado enfrentar a doença e, em seguida, recuperar a economia. Pois não.
Vamos aproveitar esse gancho, secretário, da questão dos juros e da inflação. A gente quer ter um panorama da sua visão, pela sua experiência, né, dos próximos meses, não só até o final desse ano, mas vamos pensar em 18 meses para frente. Tem uma pergunta aqui do Augusto Viana falando justamente sobre a expectativa de juros e inflação para os próximos meses. E acho que vale a gente falar um pouquinho também sobre o quanto as reformas, principalmente a tributária, que vem sendo discutida no Congresso e também pelo governo federal, pode ajudar num processo de recuperação pós-pandemia. Você pode comentar um pouquinho esses dois aspectos, secretário, por favor? Pois não. Em relação à taxa de juros, é uma previsão de taxa de juros baixa no mundo inteiro, não há dúvida. Porque você vai lá atrás, né, nas questões básicas de política monetária, o que ocorre? Simplificando de uma forma bastante sintética uma equação monetária, digamos. Você tem uma capacidade da economia de produção, é o chamado produto potencial, crescendo dentro de um determinado percentual, dependendo do nível de investimento da economia. E então aquele é o produto potencial do Brasil naquele momento. Se a economia está no potencial, então é aquele ritmo onde não há tendência à inflação nem à deflação, a queda da inflação, nem aumento da inflação. Então, nós podemos ter a chamada taxa de juros neutra, né? Que é uma taxa de juros de equilíbrio numa situação normal de país, que é uma taxa que tem caído ao longo dos anos, essa neutra. Difícil calcular isso, não vamos entrar nessa especulação, porque isso tem muita incerteza, principalmente num período como esse. Mas, de qualquer maneira, essa é a expectativa, uma taxa de fato seja mais baixa enquanto tiver desemprego elevado e empresas com ritmo de produção caindo e abrindo capacidade ociosa, chamado hiato de produto. Então, é esse o quadro, né? No momento em que você tem uma retomada de atividade, etc., a atividade chega no potencial, aí a empresa já diz, bom, eu já estou vendendo tudo que eu consigo produzir e eu vou investir, mas vai tomar tempo para esse investimento produzir, de fato, resultados, então até lá eu subo o preço. Bom, começa a acontecer isso, significa que a atividade está superaquecendo, o Banco Central tem que subir a taxa de juros para segurar. Evidente que o Banco Central não vai agir pós-facto. O Banco Central tem modelos que prevê isso à frente e já age dando tempo de defasagem, isto é, entre a ação e a reação da economia a esta ação. Então, tudo isso tem, portanto, a sua lógica bastante objetiva. E, no caso, o que nós temos é uma atividade caindo. Eu vi aí o dado de queda de atividade, segundo medida do Banco Central, em abril, em relação a abril, foi 9%, quase 10% em um mês, né? Então, é um negócio muito sério, muito importante, muito grave. Então, tem espaço, sim. Então, vamos ver esse mundo aí com juros baixos no mundo inteiro, até a economia, de fato, retomar. Bom, aí tudo bem, tudo voltou ao normal lá na frente. E retomar, eu digo, chegar nos níveis, se aproximar dos níveis de produção, de capacidade das empresas, em resumo, produto potencial da economia. Agora, a lei da reforma tributária, fundamental, porque simplifica a vida das empresas, simplifica a vida das pessoas e torna todo o processo mais eficiente. Por exemplo, é um pesadelo essa questão toda de ICMS, por exemplo. Cada setor tem uma taxa, etc. Cada estado tem uma taxa diferente para o mesmo setor, às vezes para a mesma empresa.
Então, é um negócio que gera uma complexidade muito grande, além de prejudicar a arrecadação, prejudica a vida das empresas e torna o processo muito ineficiente. Portanto, a reforma tributária é fundamental. Por exemplo, no caso do ICMS, estabelece a mesma alíquota, é a mesma alíquota para todas as empresas, todos os setores naquele estado. Tem uma certa faixa onde os estados podem variar de um para outro, mas nenhum determinado estado é uma taxa só e unifica ICMS e ISS. Isso já tem um projeto no Congresso que já está indo bem e que já equaciona a questão do ICMS e ISS, que é substituído pelo IBS, Imposto de Bens e Serviços. No caso dos impostos federais, isso não está completamente definido, porque o governo federal ainda não apresentou a sua proposta da reforma tributária dos impostos federais. É necessário esse próximo passo. Então, é importante a urgência do governo federal de apresentar a sua proposta. Em apresentada a sua proposta, aí sim nós vamos poder, idealmente, resolver o mais rápido possível o problema da reforma tributária. O presidente da Câmara já declarou várias vezes que é prioridade a reforma tributária, é a primeira reforma a ser aprovada, e é fundamental para aumentar o ritmo de produtividade da economia como um todo, simplificar o processo, e depois a administrativa para reestruturar o Estado brasileiro. Eu estou sem o áudio do Juliano, se o Juliano estiver me ouvindo. Vamos lá, Juliano, vê se libera o áudio dele. Perfeito. Secretário, o mercado financeiro, de uma maneira geral, usa muito o fiscal como um driver para saber se o país está indo no caminho, se não está indo no caminho, se a gente está fazendo o trabalho bem feito dentro de casa, né? Claro que hoje o driver da inflação aí, que no final dos juros, é muito mais a atividade econômica que está lenta, mas, de qualquer forma, o fiscal ele leva uma questão de câmbio junto e tudo mais. Eu queria saber do senhor se essa reforma pode ter um impacto, de alguma forma, negativo no fiscal, né, de alguma forma. Ou o senhor acredita que melhora o fiscal do Brasil? A arrecadação pode ser até maior com isso? Olha, em tese, o fiscal é neutro. Isto é, a reforma tributária ela não afeta o patamar de arrecadação. Em resumo, ele modifica o ISS e o ICMS, mas, por exemplo, para manter a arrecadação dos estados e dos municípios no presente nível. Ele simplifica, de um lado, a vida dos contribuintes, principalmente no caso das empresas, que gastam um número enorme de horas por ano para processar pagamento de imposto, de um lado, e de outro lado, na medida que facilita muito a fiscalização, não há dúvida que isso pode ter um efeito positivo na arrecadação. Então, este é, digamos, o quadro. Nós termos, portanto, uma melhora para as empresas, melhora para os contribuintes, por uma simplificação do processo como um todo. E, no caso dos estados, municípios e o próprio governo federal, facilita a fiscalização, facilita a cobrança, e isso pode, por duas razões, melhorar um pouco a arrecadação. De um lado, simplificando a vida de todos, tornando a economia mais produtiva, aumenta um pouco mais o crescimento e a produção, e isso favorece a arrecadação, de um lado. De outro lado, também permite uma melhor fiscalização, e isso pode se levar a um certo aumento da arrecadação. Mas não há aumento de alíquotas. Em resumo, a alíquota dos impostos
que substitui os impostos de valor adicionado, por exemplo, que é ICMS, ISS, no caso federal, PIS, COFINS, IPI, etc., esses impostos, em tese, não são alterados. Quer dizer, a carga tributária é a mesma. De novo, pode gerar um aumento da arrecadação por maior crescimento. Melhora a vida dos contribuintes, porque tem menos complexidade, fica mais fácil. E acaba com a guerra fiscal. Isso é importante. Isso pode ter um impacto. Acaba com esse problema de Estado e ficar disputando com o vizinho aí questões tributárias, fazendo guerra fiscal. E, por outro lado, também pode simplificar, em última análise, muito a fiscalização. Portanto, o efeito geral é muito positivo da reforma tributária. Agora, secretário, eu acho importante a gente abrir espaço aqui na Money Week, nessa primeira rodada de conversa, para falar um pouquinho sobre câmbio, que é um assunto que interessa a muita gente. Nós brasileiros vimos a nossa moeda desvalorizar muito frente ao dólar nos últimos meses, e a pandemia agravou essa situação. A gente sabe que é uma situação específica e o mundo inteiro está enfrentando isso, mas eu queria entender um pouquinho qual que é a sua opinião sobre o câmbio e se pode haver uma diminuição do valor do dólar frente ao real, como aconteceu após a crise de 2008. Olha, dois pontos. No caso da crise de 2008, é diferente porque existia um problema específico na taxa criada pelos derivativos cambiais, pelo mercado futuro. As empresas venderam dólares a descoberto, isto é, elas venderam dólar futuro sem ter a receita em dólar, apostando que o dólar ia cair, em massa. Valor total, 40 bilhões de dólares. E tudo isso gerou a crise do mercado futuro. Portanto, isso distorceu um pouco o processo. Distorceu muito, não foi um pouco. Agora não tem nada disso, não tem uma crise no mercado de câmbio. O mercado de câmbio está normal, o Brasil tem um grande volume de reservas, não tem especulação no derivativo, tem uma especulação normal. O especulador é parte do mercado, mas isso é um movimento normal. Não é um movimento especulativo maciço, como foi em 2008, onde nós descobrimos depois que até posto de gasolina tinha comprado dólar, tinha vendido dólar futuro, especulando. Bom, aí é uma loucura. Muito bem, além de grandes empresas. Então, mas se deixarmos isso de lado e olharmos a longo prazo, o que acontece? Em 2002, o dólar chegou naquela época a quase 4, que seria equivalente hoje a quase 7. Então, já chegou a taxas mais elevadas em termos reais. Agora está aí a 5 e pouco, chegou perto de 6, voltou, etc. Bom, e isso é dramático, isso é uma tragédia? Depende do ponto de vista. Para o exportador brasileiro, o dólar mais alto é benéfico. Ele exporta mais, a mesma quantidade. O cidadão que produz lá soja e exporta lá 1 tonelada de soja. O que vai acontecer? Ou 1 quilo de soja. Tá? O fato é que, pela mesma quantidade, que tem uma determinada cotação em dólar no valor internacional, no mercado internacional, ele recebe mais reais. Então aumenta o preço. E tudo mais mantido constante. Portanto, para o exportador, é vantagem um dólar mais elevado. No momento que nós estamos numa crise de atividade, para o exportador, permitindo até que, se for necessário, ele baixe o preço em dólar para competir mais no mercado internacional. No caso da soja, não é o caso, mas existem mercados que são competitivos internacionalmente. Portanto, isso facilita a economia e o exportador. Aumenta o preço dos importados, né? E, principalmente quando a inflação está pressionada, isso é o problema. Em 2002, 2003,
subida naquela época pressionou a inflação. Sempre tem alguma pressão na inflação, porque sobe o preço das mercadorias que são comercializáveis no exterior, importados e exportados. Agora, a inflação está bem abaixo da meta e previsões aí abaixo de 2%, ao redor de 1,5%, 1,6%, etc. Então, a preocupação não é por aí. Então, e resolve, a preocupação não é com a inflação. Hoje, a essa taxa, nesse nível de atividade, com esse tipo de queda de inflação, etc. Pode haver pressão à frente. Se haver pressão à frente, o Banco Central vai, evidentemente, tomar providência de política monetária. Eu não estou falando de venda de reserva, porque isso é outra história. A venda de reserva deve atender questões de liquidez dos mercados, manter os mercados funcionando. Não é tentativa de fixar taxa de dólar. Isso não funciona. Historicamente, já foi montado. O Brasil já fez uma fixação da taxa cambial no final da década de 90, não deu certo. E não deu certo em quase nenhum país. Mas, de qualquer maneira, então a taxa de juros é flutuante e o Banco Central mantém a liquidez dos mercados funcionando normalmente. Para isso é importante ter reserva. Muito bem. Em dito isso, quem, de fato, além da questão da inflação, que não é um problema agora, quem mais se prejudica diretamente com esta questão? Ou quem consome produtos importados, que tem ali essa questão, ou quem vai comprar serviços do exterior ou vai viajar para o exterior. Bom, mas aí é uma parcela menor. O que eu quero dizer é o seguinte: o importante é que a taxa de câmbio esteja equilibrada, bem, que os mercados estejam funcionando normalmente. Vamos supor que a taxa de câmbio, o dólar esteja alto demais. Bom, essa economia vai ajustar, porque isso, ou a balança comercial vai começar a sentir, e último análise, balança de pagamentos, e isso vai começar a influenciar a inflação, resumo. E aí isso vai ajustar a taxa, então cai o dólar. Não é sustentável. Mas o dólar per si, ele não é algo que tenha o valor ideal aqui ou ali. Tem vantagem e desvantagem. O importante é que o mercado esteja funcionando normalmente. Agora, e a previsão? A quanto vai estar no final do ano? Aí eu vou contar uma história, que eu acho que é a que melhor sumariza isso. Eu acho que a função do economista fazer previsões, tem que fazer, normal, mas sempre levando em conta uma coisa. Uma coisa é prever a inflação, outra coisa é prever PIB, tudo bem. Outra coisa é prever taxa de câmbio. O economista, por dever de ofício, tem que fazer lá, previsão, tá, tudo bem. E é importante dar uma olhada para saber quais são as previsões, tendências. E dito isso, quando eu estava numa reunião de presidentes de bancos centrais na Basileia, na Suíça, que foi a última reunião em que esteve presente, estava terminando o mandato dele, o Alan Greenspan, o grande presidente do Banco Central Americano, do Fed, e termina a reunião com um jantar, né? E o Alan Greenspan, ali naquela conversa, etc., um sujeito muito inteligente, um grande frasista, etc., o Alan fez uma pergunta retórica. Qual a finalidade dos mercados de câmbio? Todo mundo resolveu dar palpite. Equilibrar os fluxos, para cá, etc. Blá, 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 blá. Tudo certo, não tem nada errado aí. Aí ele vira o Alan e diz o seguinte: a finalidade principal dos mercados de câmbio é controlar a vaidade dos economistas. O senhor concorda? O que quer dizer é cemitério de economistas, né? Que é a previsão mais frágil que existe. É um mercado de previsão muito, muito pouco precisa, para dizer o mínimo. Maravilhoso.
Secretário, eu acho que seria legal a gente falar um pouco agora de São Paulo, né? São Paulo, motor da economia, e o senhor falou bem lá no início, que eu vou tentar puxar, que o senhor é preocupado em descobrir a doença e dar o remédio, né? Então, eu acredito que agora o foco do senhor é tratar da pandemia agora, mas pós-pandemia, né? Digamos que depois que a gente passar a pandemia, quais são, qual vai ser o foco do senhor como secretário do Estado de São Paulo, né? Quais são os projetos que você vai dar continuidade ou que vão ser focados pelo governo de São Paulo? Olha, o foco de São Paulo agora, né, na saída da crise, é aumentar os investimentos na economia de São Paulo e crescer mais, né? Baseado numa realidade de que a maior política social que existe é o emprego. E, portanto, nós temos que aumentar o emprego e a renda, e para isso o Estado tem que crescer mais. Nós estamos fazendo isso, já foi feito numa escala bastante bem sucedida em 2019, quando o Estado de São Paulo cresceu quase 3 vezes a média nacional. Quais são as prioridades agora, no pós-crise? Em primeiro lugar, investimentos em infraestrutura, quer dizer, uma série de projetos muito importantes que já estão sendo e etc., para se abrir chamada pública e licitação para investimento internacional ou nacional, como é o caso da rodovia Piracicaba-Panorama, onde houve um consórcio liderado por uma empresa financeira nacional e com um grande investidor internacional, o Fundo Soberano de Singapura, o GSI. Então, esse é o tipo de projeto relevante, porque cria emprego, cria renda e depois melhora a infraestrutura do Estado quando pronto. Então, isto é o tipo de coisa, seja rodovia, seja ferrovia, seja hidrovia, etc. A segunda coisa fundamental, privatizações, né? Então, é fundamental aí todo um projeto de privatizações de setores privatizáveis, né? E de acordo com o marco regulatório, tocar em frente nessa área, né? E segundo, a melhora do ambiente de negócios, que é todo o ambiente regulatório de desburocratização, de simplificação tributária, que é diferente simplesmente da reforma tributária. Simplificação tributária é digitalização, toda uma melhora de disponibilidade de informações, na hora de processar o pagamento de impostos, fazer de uma forma mais rápida, etc., etc., que é algo que é paralelo à reforma tributária. A reforma tributária trabalha com a estrutura de tributação, o tipo de imposto, etc., e a simplificação tributária é todo o processo de pagamento de imposto, fazer isso é mais rápido, melhor, etc. Diminuir tempo de burocracia, contabilidade, advogado, e tentar entender qual é a legislação, etc., etc. Resolvo simplificar tudo isso, né? Então, são várias frentes de trabalho, e, com isso, a ideia é que o volume de investimentos em São Paulo pode crescer e nós possamos aí voltar a esse padrão que já estávamos no pré-crise, de um crescimento substancialmente superior ao crescimento do país, e o que é muito importante, porque isso puxa o país inteiro. Porque São Paulo compra do país inteiro, vende para o país inteiro. Então, é a economia que interage, né? Você pega uma grande empresa, a montadora automotiva em São Paulo, por exemplo, ela tem fornecedores em vários estados brasileiros, né? E que ela compra, né? Ela tem revendedores em quase todas as cidades brasileiras. Então, ela gera emprego, gera renda, etc., em todas as cidades.
Então, isso tudo mostra que esse crescimento maior leva a um crescimento maior de todo o país. Então, essa linha de trabalho que nós estamos avançando aí, do ponto de vista. Muito legal a participação do secretário Henrique Meirelles, abrindo esta segunda edição da Money Week. Olha, é um prazer conversar com o secretário. O Juliano também, com certeza, está animado com esse papo. A gente começa hoje com essa presença ilustre. Eu vou me despedindo, mas quero deixar, claro, uma última palavra, tanto para o Juliano quanto para o secretário. Quer fazer alguma consideração, Juliano, antes da gente encerrar? Pô, eu só quero dizer que eu estou emocionado de ter batido esse papinho aqui com o secretário Henrique Meirelles, porque eu sou muito fã dele. Eu acho que ele fez um trabalho sensacional pelo país, essa carreira dele na vida pública, assim, depois de todo o sucesso na vida privada, ter ajudado a gente na vida pública e ter a honra de falar com ele aqui, foi emocionante. Secretário, obrigada, secretário. Obrigado a você, obrigado a todos pela participação. Parabéns aí pelo evento, né? Já totalmente adaptado e usando todo o potencial aí dessa nova comunicação virtual. Por que nova? Já, evidentemente, a comunicação virtual já existe há um bom tempo, mas só agora, de fato, atingindo a plena capacidade de uso por todos. É algo realmente, isso corporifica, digamos, a revolução trazida pelo internet lá atrás, né? E que hoje é digital, toda a comunicação digital aí, essa revolução digital. Eu já começamos a falar isso há muitos anos lá atrás com a história de quando o Media Lab do MIT inventou lá o internet, etc., que era para uso militar e depois passou a ter uso comercial. E tudo ou mais que aconteceu aí. Pelo chat, mandando perguntas. O nosso tempo é curto, né? E a experiência do secretário trouxe muitas informações. Eu espero que a maioria das perguntas tenha sido respondida com a explanação do secretário com a gente. Lembrando que, para quem está chegando atrasado, perguntando se vai ficar com conteúdo disponível, vai, gente, até o final de domingo a gente tem esses conteúdos salvos para você que está inscrito aqui na plataforma, poder acompanhar desde o comecinho e não perder nada. Essa foi só a primeira, mas hoje temos mais 4 pela frente. Às 13 horas, eu já trago para você a informação que nós vamos falar mais sobre esses assuntos de macroeconomia, movimento de mercado financeiro, com o Pablo Spyer, o Touro de Ouro, e o Luiz Fernando Roxo, da Zen Economics. Você não pode perder essa conversa. Daqui a pouquinho, às 13 horas, eu estou de volta e eu espero você participando comigo aqui. Até já!